Não sei como se encontra o teu coração hoje, mas eu quero te dizer que o jardineiro está constantemente visitando o jardim do nosso coração. Amém? Sejam bem-vindos. Vou dar um tempinho se vocês quiserem enviar para alguém que esteja precisando de uma visitação do jardineiro. Envie essa mensagem. Logo já vou iniciar aquilo que o Senhor pediu para mim compartilhar. Amém? Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Eu sei que foi uma live de surpresa. Na verdade, surpresa não para mim, mas sim para vocês, né? Porque o Senhor já tinha me cobrado há algum tempo. E eu quero dar continuidade daqui para frente. Compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Porque não é justo que fique só para mim. Porque o Senhor, Ele às vezes nos permite passar por alguns desertos ou passar por dores, para que no meio dessa dor seja gerado em nós bálsamo de cura. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, para falar da bondade de Deus, para falar desse bálsamo de cura que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Deus é fiel em todo o tempo. Para quem não me conhece, para as pessoas que vocês estão encaminhando, né, essa mensagem, mais um tempinho ainda, envie para uma mulher que precisa. Louvado seja Deus pela vida de vocês que estão entrando. Se você conhece alguém, uma mulher ou um homem, alguém que precise saber que ele não está sozinho, que ela não está sozinha nessa terra, envia, dá tempo ainda, até eu começar a falar aquilo que Deus me chamou para falar nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, como eu moro numa casa, né, talvez vocês escutem como agora, um carro passando, um cachorro latindo, mas enfim, que vocês possam extrair o melhor que Deus tem para derramar nessa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, eu quero compartilhar com vocês o porquê que eu decidi fazer essa live, para aqueles que já entraram antes, né? Foi o Senhor que tem me cobrado há dias para mim compartilhar do que Ele tem derramado sobre a minha vida e daquilo que Ele quer fazer na minha vida e através da minha vida. Que o teu coração seja como um jardim, sedento, talvez árido, talvez seco, talvez florido. Cada um de nós está vivendo o seu processo, não é assim? Bom, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Eliane Stout. Eu estou aqui porque eu sou um milagre de Deus nessa terra. Deus me permitiu viver esse tempo aqui. Vivi experiências profundas com Ele e eu estou aqui para compartilhar com vocês. Jesus Cristo é o Senhor, e é Ele que comanda as nossas vidas, Alexandre. E é por Ele que eu estou aqui. Como vocês sabem, muitas pessoas sabem, em 2018 eu passei por um câncer de mama. Passei por todos os processos, quimioterapia, cirurgia, radioterapia. E escrevi um livro que se chama O Romper do Casulo. Tá aqui o livro. E depois que eu lancei esse livro, o Senhor me revelou que era para mim escrever um novo livro. E aí eu tava lavando o meu pátio quando essa revelação veio. Eu disse: Deus, acho que já tá na hora, né, de eu escrever um novo livro. E eu disse: Senhor, eu vou escrever um devocional. Aí o Senhor disse pra mim: não. Tu vai escrever um livro voltado para as mulheres. Tu vai falar de mulheres. E me deu o título 13 Mulheres e um Segredo. Então eu escrevi esse livro, mas o Senhor tem me cobrado que não é para ficar só nessas páginas. Que esse livro ele é para ser compartilhado com pessoas que não vão ler ele, mas que pode ter um conhecimento do pouquinho daquilo que o Senhor derramou enquanto eu escrevia esse livro. Quero dizer para vocês que da capa ao ponto final, tudo foi Deus. Escrever um livro é o mesmo que gerar vida, porque ali enquanto você está escrevendo, você está gerando algo que está dentro do teu interior.
que vem do coração de Deus. Porque muitas vezes nós nos sentimos incapacitados. Mas eu quero te dizer nessa noite, você é capaz. Você é capaz. Eu estou aqui para te dizer nesta noite. Se você tem fôlego de vida dentro de ti, se tem vida aí, você é capaz de cumprir os planos, os projetos e os propósitos que Deus colocou no teu coração. Então não permita com que ninguém roube os sonhos que Ele tem para tua vida. E hoje eu quero falar de Eva. É impossível tu escrever um livro falando de mulheres e não falar de Eva. Afinal de contas, tudo começou com ela. E até poucos dias, muitas pessoas têm me chamado para me dar um feedback do livro e da primeira mulher que eu escrevi. Esse livro, algumas pessoas me perguntam, Eliane, ele é para mulheres? Só para mulheres, né? Eu disse, não é só para mulheres. Afinal de contas, não existe um homem sequer que tenha nascido, que não tenha passado por um ventre de uma mulher. Um homem teve uma mãe, tem uma mãe, muitos têm suas esposas, filhas. Não é um livro voltado para a mulher. É voltado para trabalhar no nosso coração. E hoje eu vou falar de Eva. Tenho recebido os feedbacks, como eu estava falando para vocês, de pessoas que começaram a ler e me falaram, Eliane, tu conseguiu me fazer gostar de Eva. Tu conseguiu me fazer amar Eva. Por quê? Eu quero falar isso para vocês. Porque Eva, até os dias de hoje, ela é condenada por causa de um erro que ela cometeu. Ela colheu os frutos do seu erro. Mas Deus, Ele não deixou de cumprir o plano e o propósito que Ele tinha na vida dela e através da vida dela. Então hoje eu vou te fazer viajar um pouquinho nesse jardim, entender um pouquinho sobre Eva e trazer para a tua vida o plano, o projeto e propósito que o Senhor tem para ti. Tudo começou em um jardim. Não sei se vocês conhecem, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de Eva, talvez não conheçam a história de fato, de verdade. Tudo começou, tá em Gênesis 2, do 18 ao 24. Não vou ler, eu só vou dar uma pincelada por aqui, como tudo começou. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma auxiliadora, que seja idônea, que seja ajudadora. Deus havia criado o jardim, viu que tudo que Ele havia feito era bom. Ele criou Adão, fez Adão do pó da terra, formou Adão, deu a Adão o fôlego de vida, deu a Adão o poder de dominar sobre a terra, de dar nome aos animais. E quando tudo já havia feito, já havia estado pronto, Deus e Adão, então começaram a olhar e passar uma imensidão de animais. E Deus olhou e Deus disse que toda a criação, tudo que Ele feito era bom, mas que faltava algo. Então assim, Ele decidiu criar Eva. Quantas vezes nós olhamos para o jardim da nossa vida e ele está seco? É difícil viver num jardim seco. Nosso coração está parecendo um deserto e parece que a gente está sozinha ali. Eu quero te dizer que tu não está só. Eu sei o que é viver isso. Quando nós nascemos, cada um de nós, Deus tem um propósito. Na escuridão do ventre da nossa mãe, nós fomos gerados, fomos formados como uma semente de muito valor. Semente essa que Ele coloca nessa terra e Ele cuida. Ele já havia preparado o jardim, Ele já havia preparado a terra. E tudo que Ele havia feito, Ele disse que era bom. E nós, como essa semente, Ele colocou nesse jardim chamado terra, chamado vida. E na profundeza do ventre materno, nós somos gerados, nós somos formados. E ali, no secreto, cada detalhe de cada um de nós foi sendo formado.
parecia escuro e sozinho, mas o Criador de todas as coisas estava ali. Então, cada um de nós tem um propósito nesta terra, nesta vida. Porém, para cuidar de um jardim, ele nos coloca no jardim e diz: domine sobre ele. Dê nome àquilo que eu te coloquei nas tuas mãos. Só que muitas vezes a gente tem medo de viver nesse jardim. A gente se sente sozinho. E às vezes a gente está rodeado de pessoas, mas está sozinho. Só que dia a dia o jardineiro, ele visita a terra do nosso coração. Todos os dias ele visita. Assim como ele fazia com Adão. Havia um projeto e um propósito para que nós estivéssemos aqui. Era necessário criar Eva. Então Deus fez com que Adão dormisse um sono profundo. E tirou uma de suas costelas. Não sei se alguém aqui já passou por um processo cirúrgico. Levanta a mão aí. Quem já tomou anestesia geral. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir por falar nisso? Acenem aí, né? Se não estiverem me ouvindo, por favor. Quem já passou por um processo cirúrgico sabe o quanto é difícil. A gente toma uma anestesia geral, entra em um sono profundo, é necessário confiar em uma equipe médica, entra para um bloco cirúrgico e ali começa todo o processo. Eu já vivi isso de fechar os meus olhos olhando para o teto e dizer: Deus, não sei se eu vou voltar. Se eu não voltar, me espera aí do outro lado, tá? Mas se tu me deres a oportunidade de voltar, amém. Então, quem já passou por um processo cirúrgico sabe o que é isso. Não é assim? A gente precisa confiar que os médicos, eles vão operar aquilo que precisa ser operado. É preciso confiar. É preciso confiar. E quando a gente acorda de um processo cirúrgico, o que acontece? A gente olha para um lado e para o outro. Onde é que eu estou? O que está acontecendo aqui? Não é assim? O que está acontecendo aqui? Que lugar é esse que eu estou? E aí a gente percebe que sai um bloco cirúrgico. E que passou. E ali começa o processo. Quando Adão cai nesse sono profundo, Deus tira uma parte dele para formar Eva. Que coisa linda é! Enquanto nós estamos dormindo na profundidade, muitas vezes o Senhor permite com que a gente vá a um sono profundo. E nesse tempo onde parece que nada está acontecendo, parece que a vida está sendo um pesadelo, Ele está formando, Ele está fazendo, Ele está trabalhando. De uma forma linda e extraordinária, Deus pegou uma parte de Adão e formou Eva. Ei, tudo que Deus criou foi pelo poder da palavra. Que haja luz e houve luz. Não foi assim? Tudo pelo poder da palavra, que haja e seja feito. Porém, Eva foi diferente. Ele desenhou Eva. Ele formou Eva em cada detalhe. Cada uma das suas partes sendo ajustadas. As emoções. O lado bom, o lado ruim. Porque cada um de nós aqui... Boa noite, Raislan. Seja bem-vindo. Paz do Senhor. Cada um de nós aqui foi formado com um propósito. Então ele formou Eva, cada pedacinho do seu corpo, a sua identidade colocou dentro dela e fez dela uma ajudadora. Deus, ele formou a mulher. Até eu vou ler uma partezinha do livro que está aqui, diz assim: Eva foi feita da costela de Adão, não da sua cabeça, para não governá-lo, nem dos seus pés, para não ser pisada por ele, mas ao seu lado, para ser igual a ele, debaixo do seu braço, para ser protegida, e perto do seu coração, para ouvir o som do coração declarando que ela é amada. Então assim Deus trouxe Adão daquele sono profundo e apresentou a sua noiva, apresentou a Eva. E eles viviam livremente naquele jardim. Não vou contar toda a história para vocês, porque é profunda, é necessário, né, estudar mais, mas é só uma pincelada mesmo. Eles viviam naquele jardim, onde tudo era permitido, tudo podia.
E muitas vezes é assim que a gente está nesse jardim chamado vida. Tudo a gente pode fazer, mas como a própria palavra diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deus colocou eles dentro daquele jardim e disse, daqui vocês podem fazer o que quiser. E todos os dias Deus tinha um encontro com Adão e Eva naquele jardim. Porém, a serpente entrou no jardim. E aí que está o problema, quando a serpente entra no jardim e nós damos ouvido para ela. Quero dizer algo para vocês, não deem ouvidos às serpentes. Ela não vem senão com o propósito de trazer destruição e principalmente colocar dúvida no nosso coração. É esse o papel da serpente, colocar dúvida no nosso coração. Ah, mas será que Deus? Ah, mas será que existe? Ah, mas será que é assim mesmo? E a serpente sempre vai trazer algo para ativar dentro do teu coração um desejo de querer saber mais do que Deus. Ser mais, poder mais. E Deus já nos deu o livre acesso, o livre arbítrio no jardim. Sempre com uma barreira, porque nós necessitamos disso. Nós temos o livre arbítrio, mas tem lugares que a gente sabe que não pode ir, porque vai ferir, porque vai doer, porque vai machucar. E muitas vezes nós nos ferimos nesse jardim pelas nossas próprias escolhas. O jardineiro, quando vai semear uma semente na terra, primeiro ele prepara a terra, ele aduba a terra, ele rega aquela terra, ele mexe naquela terra. E aí ele lança a semente. Nós somos essa semente lançada. Ninguém está aqui por um acaso. Cada um de nós que está aqui nessa terra tem um porquê, tem um projeto, tem um propósito. Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você. Independente da dor que você esteja vivendo, independente do processo que você esteja vivendo no teu jardim, Deus tem um propósito e Ele constantemente visita o jardim. Talvez a minha escolha ou a sua escolha tenha sido muitas vezes dar ouvidos à serpente. Serpente que entra dizendo que se tu sair desse jardim, tu vai poder comer outros frutos, se tu tomar decisão tal, tu vai conseguir isso. Ou até mesmo te condenando por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, que tu é um incapaz, que tu não pode, quem que tu pensa que tu é? Ei, eu quero te dizer que tu és um filho amado, que foi gerado, que foi gerada no ventre do Deus, no ventre da sua mãe e colocado como uma semente nessa terra pelo Deus Todo-Poderoso, que é dono do corpo, da alma e do espírito. Ele tem um propósito sobre a tua vida. E ele visita o jardim do teu coração nessa noite. E ele está querendo te dizer, ei, eu estou mexendo. Ele aduba a terra do nosso coração. Ele rega a terra do nosso coração. Ele mexe na terra. Só que às vezes, ele vai ter que mexer nas raízes. Ele vai ter que tirar tudo aquilo que não presta de dentro do nosso coração, daquilo que está enraizado no nosso coração. Porque ele não quer que a gente sofra as consequências, que foi o que aconteceu com Eva e Adão. Eles deram ouvido à serpente. Não dialogue com serpentes, não dialogue com pessoas que vêm querer trazer mensagem de destruição sobre a tua vida. Não dê ouvidos para aquelas pessoas que dizem que você não é capaz. Não dê ouvidos para aquelas pessoas que vêm te condenar por um erro do passado. Ei, Jesus já te perdoou. Se tu te arrepender no teu coração, Ele perdoa os teus pecados. E Ele te faz nova criatura. Não dê ouvidos à serpente. Esteja atento à voz do Espírito. E se porventura você deu ouvidos à serpente e caiu, ei, a bondade de Deus visita no nosso coração todos os dias. Ele visita o nosso coração como uma oportunidade. Ele chegou naquele jardim e disse para Adão. Adão e Eva se esconderam. Depois de terem errado, depois de terem pecado. Eles se esconderam, mas ninguém se esconde de Deus. E Deus, como fazia de costume, visitou o jardim. E quando ele entrou naquele jardim, ele perguntou, por que se escondem? Por que se esconde? Por que te esconde, Adão? Pergunta que eu te faço hoje, por que que tu te esconde? Não precisa te esconder. Deus conhece a verdade do teu coração. O mais profundo que tu tiver sentido dentro do teu eu, o Senhor conhece. E Ele tem poder para te perdoar e te curar. E o que Ele está querendo te dizer, ei, eu tenho vestes novas para ti. O erro de Adão e Eva não separaram o jardineiro do jardim.
Eles tiveram que colher os frutos dos seus erros, mas Deus continuou a visitar aquele jardim. E é o mesmo que Ele faz comigo e contigo hoje. Todas as vezes que a gente dá ouvidos para a serpente e cai, duvidando de quem é Deus, duvidando do seu poder, desacreditando de quem Ele é. Ele visita o nosso coração e pergunta para mim e para ti: ei, por que te escondes? O que é que está acontecendo? Essa é uma noite para te abrir o teu coração ao Senhor. Conta para Ele o que está acontecendo. Fala para Ele que está chateado porque alguém te magoou. Fala para Ele que está cansado de ser pisado, de ser pisada. Fala para Ele que a serpente tem sido astuta demais. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Então Adão vem e o que Adão fala para Deus? A mulher que tu me destes. Ei, Eva comeu do fruto e deu para Adão. Ambos erraram. Só que muitas vezes na vida da gente é mais fácil a gente achar o culpado do que admitir que está errado. Não é assim? Ambos erraram e ponto. Mas não, é mais fácil a gente jogar a culpa um no outro. Não é sempre assim? Mas Deus não está aqui querendo procurar culpados e nem condená-los. Ele está aqui para curar, para salvar e para fazer vestes novas. Adão e Eva então teceram para si roupas feitas por palmeiras, por folhas, e se cobriram porque eles tinham vergonha do Senhor. O pecado faz isso com a gente, ele faz a gente se esconder, faz a gente ficar com vergonha do Senhor. E o Senhor não está preocupado com isso, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que nos colocou nesse jardim chamado vida e que não é fácil viver nesse jardim aqui. Por isso Ele nos visita. Por isso Ele nos visita. O que seríamos de nós sem a visitação desse jardineiro? Então hoje Ele está chegando no teu coração para te dizer assim: ei, você não está sozinho. Ele faz vestes novas. Ele tem uma veste nova para mim e para você. Pare de se esconder. Pare de se esconder atrás da tua dor, pare de se esconder atrás do teu pecado, para de te esconder. E avança para o plano, para o propósito que Ele tem para ti. E Ele tem planos de bênção. Ele quer te fazer florescer nesse jardim. Ele quer te fazer frutificar nesse jardim. Ele quer gerar vida. Deus, então, colocou algumas regras, né, naquele jardim. Colocou um limite onde Adão e Eva não podiam passar daquele limite. Eles eram livres ali naquele jardim. Só que o erro deles teve as suas consequências. Não vou falar tudo para vocês agora, porque como eu disse, é bem profundo e precisa ser estudado. Mas eles colheram o fruto dos seus pecados. Porém, Deus não deixou de cumprir o seu projeto e seu propósito na vida deles. Deus não deixou de cumprir. Deus deu a Eva e a Adão 2 filhos, Caim e Abel. Como muitos de vocês provavelmente já conhecem a história, Caim, por inveja do seu irmão, matou Abel. E mais uma vez Deus visita Caim e pergunta: o que é que fizestes, Caim? E o que Caim faz? Se esconde. Mas Deus sabia e pergunta: o que fizeste com teu irmão? O sangue dele clama da profundeza da terra. É isso que o Senhor faz conosco. Ele sabe, mas Ele quer que a gente confesse. E muitas vezes, porque a gente não confessa, a gente segue um outro caminho. Porque o peso do pecado faz isso com a gente, traz condenação. Deus então está ali, tentando um diálogo, tentando que Caim abrisse seu coração. E ele não abriu o coração. Então Deus disse a Eva: ele não pode mais viver aqui. Ele não pode mais ficar contigo. Eva sofre a dor da perda de um filho morto e de um filho vivo. Quero te dizer algo, talvez até hoje você tenha julgado Eva. Eva, uma mulher como eu, como você, um ser humano, que falhou e que errou. Ela veio a este mundo sem um pai, sem uma mãe físicos, como se fosse uma órfã. Ela não teve quem ensinasse o que é o certo, o que é o errado. Ela não teve um ombro para chorar. Ela não teve uma prima, ela não teve uma amiga para mandar um WhatsApp. Ela não teve alguém para buscar socorro.
mas ela tinha um jardineiro constantemente. Mas você entende o que eu estou te dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que ela era sozinha. Sozinha. Imagina o desespero de uma mulher, de uma mãe. Ela perdeu um filho. E o outro tinha que ir embora. Então, automaticamente, ela perdeu os dois. E não é fácil. E às vezes é assim que a gente se sente. Mas, como uma frase que eu escrevi no livro, tá assim: suas lágrimas lavavam o solo e Deus, em seu silêncio, a consolava. Tem vezes que é assim que a gente tá, a dor é tanta, pelo tamanho da perda, em que a gente se deita no chão e chora. Não é assim? Alguém já viveu isso? Fala pra mim. O desespero é tanto que a gente deita no chão e chora. Ei, Deus consola. Deus visita o nosso coração. E Deus disse a Eva: Caim não pode mais viver aqui nessa terra. Caim precisa sair daqui. E Eva, desesperada, conversando com Deus, Deus disse: calma, eu vou colocar uma marca nele e por onde ele for, ele será guardado. Só que Caim viveu como andarilho naquela terra. Talvez hoje você seja uma mãe que não sabe onde está seu filho, sua filha. Talvez ele esteja perdido aí neste mundo, andando como um andarilho. Eu quero te dizer que existe uma marca nele, uma marca nela. E sabe qual é a marca? A marca tá toda vez que tu dobra os seus joelhos e as tuas lágrimas lavam o chão. O Senhor te consola e o Senhor guarda, e os olhos do Senhor estão sobre todos, sobre todos, sobre todos. O Senhor está guardando, o Senhor está protegendo onde quer que eles estejam. Talvez não seja o teu filho, talvez não seja tua filha, talvez seja teu esposo ou tua esposa. Alguém que você ama, porque cometeu um erro grave, hoje precisa se esconder da justiça, enfim. O justo juiz, ninguém se esconde dele. O Senhor está guardando aqueles que tu ama. Não importa onde eles estejam. Existe uma marca. Toda vez que uma mãe dobra o joelho pelo seu filho, toda vez que você dobra o teu joelho para clamar por alguém, enquanto as tuas lágrimas lavam o solo, existe um Deus todo-poderoso que, além de te consolar, Ele manda anjos lá onde eles estão. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Se você crê, diga aí: eu creio. E se você não crê, quero te dizer que hoje o Senhor está derramando uma dose de fé sobre a tua vida para que tu possa crer que o Senhor está cuidando. Olhe em volta do seu jardim e perceba que tudo quanto Ele fez é bom. Só que a gente está sempre precisando, sentindo falta de alguma coisa, não é assim? A gente sempre quer mais. É isso aí. Nós cremos, nós cremos. E se você não crê, eu creio por ti e declaro que o Senhor te faça crer nessa noite. Talvez a tua fé esteja esmorecida aqui, tu não consegue nem orar. Mas todas as vezes que as tuas lágrimas lavam o solo, o Senhor te consola, assim como Ele fez com Eva. Eva, ela foi condenada por um erro. Quantas vezes nós, porque pecamos ou porque erramos, nós somos seres humanos, todos os dias nós vamos errar. O Senhor constantemente nos diz que nós devemos nos guiar pela palavra, porque lâmpada é para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como é que uma lâmpada se acende? Eu te pergunto. É necessário ter uma corrente de energia para que uma lâmpada se acenda, não é assim? Já está tudo preparado. Só que para que uma lâmpada se acenda, a gente precisa fazer um toque, clicar nessa tomada. Clicar nessa tomada. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Para que a gente possa acessar, a gente precisa clicar nela, abrir, ler. Pedir para que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo está contigo. Porque Jesus disse: eis que vou, mas deixa o meu Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo, ele te consola nessa noite. E ele te traz interpretação da palavra, daquilo que tu precisa para aquele momento.
Eu quero te dizer que tu não está sozinha nesse jardim. Talvez esteja difícil, talvez as pedras estejam sufocando o teu crescimento. O jardineiro aposta em você. E ele já vê frutos lá na frente. Ele vê frutos lá na frente. Frutos de justiça, frutos de alegria, frutos de renovo. Às vezes vai ser necessário sim ele mexer lá nas raízes, mas não para o teu mal. Ele vai até as raízes e ele tira toda a erva daninha, tudo aquilo que impede o teu crescimento. Quero te falar uma coisa primeiro, antes de crescer para cima, antes de florescer, antes de frutificar, preciso sim criar raízes. E para criar raízes, eu quero dizer que uma semente, quando ela desce ao solo, ela vai para a escuridão do solo, para a escuridão da terra. Lá ela é sozinha. Eu quero te dizer que às vezes é se sentindo sozinho mesmo que a gente está crescendo. Porque é escuro, né? Parece que nada está acontecendo. Só que todas as vezes que tu te aprofunda, todas as vezes que tu cresce para baixo, tá te fortalecendo para a árvore que Deus quer fazer, para que tu cresça para cima. O Senhor nos fez como árvore de justiça. O Senhor nos fez como árvores frutíferas. Ele tem um plano, tem um projeto na minha vida e na tua vida. Não deixe com que um erro do teu passado ou algo que tenha acontecido venham te condenar. Por mais que tu te sinta sozinha nesse jardim chamado vida, o nosso Deus não te abandona. E Ele tem vestes novas. Essas vestes vêm através do Cordeiro de Jesus. Diz que Deus teceu vestes novas para Adão e Eva. E essas vestes são disponíveis para nós hoje, por intermédio de Jesus. Se tu crer no teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo, Ele morreu entre os mortos. Se tu crer e tu confessar, tu serás salvo. E aí começa um processo de cuidado. Ele já está cuidando do jardim do teu coração. Deixa Ele mexer, não importa. Ele tem a dose certa. Ele tem o adubo certo. Ele tem as ferramentas certas. Ele vai te fazer perfumar. Não te sinta incapaz. Não te sinta condenada, porque a serpente, vez ou outra, vem querer te condenar, te lembrar de um erro. Eva, até os dias de hoje, ela é condenada. Ela é lembrada pelos seus erros. Deus não deixou de cumprir na vida de Eva o propósito que Ele tinha. Depois de toda a dor, depois daquela mulher sozinha, naquele jardim, ter perdido seus 2 filhos, sim. Um perdeu para a morte, outro perdeu para a vida, porque ela não pôde mais ter contato. Deus a visitou naquele jardim. Ela sofreu as dores, as consequências dos seus erros, mas Deus lhe trouxe um outro filho. Lhe deu o nome Sete. Sabe o que significa esse nome? O filho da compensação. Ei, depois de toda a dor, que ela havia vivido, ela havia passado, Deus deu a ela Sete. O nome do seu filho se chama o filho da compensação. Deus compensa. Deus vai te restituir. Deus vai te compensar. Que os teus olhos possam mudar em relação ao outro. Que os teus olhos, ao olhar para alguém, não condene mais. Porque Deus tem um plano e um projeto na minha vida e na tua vida, independente das nossas escolhas, independente dos nossos erros. Como eu havia falado, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Todos nós aqui já viajamos, né? E você já viu que quando a gente vai, tem uma curva pela frente, está viajando na noite, é necessário acender o farol alto, né? Para ter aquela visão ampla ali na frente. Só que conforme você avança, é necessário baixar essa luz. É necessário baixar essa luz. E o que eu entendo sobre isso que o Senhor diz? Que Ele é lâmpada para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O que Ele está querendo dizer? É preciso acessar
acessar essa fonte de energia que nos liga, que está preparado, que é o Deus Todo-Poderoso, que é os céus na terra, através da nossa vida. Às vezes vai ser sozinho, às vezes vai ser sozinha no jardim, mas às vezes ele vai chamar aqueles que ele escolheu para cuidar do jardim do nosso coração, os nossos amigos, os nossos familiares. Você não está só, por mais que se sinta só. Além do jardineiro visitar o teu coração todos os dias e perguntar: o que foi que fizestes? Por que te sente assim? Essa luz que está na palavra de Deus, se ela é luz para os nossos caminhos, então quer dizer que toda vez que eu dou um passo, eu preciso estar guiada por essa luz. Tente te imaginar caminhando com uma luz nos seus pés. Lembre-se, Deus não revela tudo. Deus não vem com a sua palavra como se fosse um farol alto, te mostrando o que está lá na frente. É necessário um avançar, é necessário um seguir. Cada passo que tu dá, cada passo que tu segue, ele vai abrindo o caminho. Então talvez você se sinta no meio desse jardim, numa escuridão. Quero te dizer que a palavra do Senhor é luz para o teu caminho. Conforme tu vai lendo, tu vai interpretando, tu vai entendendo. Só que tu precisa ir caminhando, tu precisa fazer a tua parte. E Deus vai te compensar, te recompensar. Deus tem um propósito na tua vida e na minha. E assim como Ele fez na vida de Eva, Ele vai fazer na minha vida e na tua vida. Será que você pode crer? Será que você pode crer que tu não está sozinha aqui? Será que você pode crer que onde há um amado teu, talvez enfermo em um hospital, eu declaro a visitação do jardineiro nessa noite. Talvez você não esteja no hospital, mas talvez você esteja enfermo aqui dentro. Como é que está o teu jardim secreto? Quando se pensa em jardim, logo se imagina algo lindo, não é assim? Um lugar colorido, um lugar florido, onde tem muitos frutos, onde há beleza, onde há colorido, há borboletas. Só que cada um desses seres, seja a flor, seja a árvore, seja os frutos, cada um vive o seu processo. Até mesmo a borboleta linda que embeleza o jardim. Ela precisa passar pelo processo do casulo, e o casulo é escuro. É ruim. Viver dentro de um casulo é ruim, mas é necessário, porque é no casulo que a gente forma as asas. É no casulo que a gente entende a força que a gente tem. Sabe por quê? Porque é no casulo que a gente precisa se render e entender que sim, nós somos humanos e que nós somos fracos. Só o Senhor diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Ele também nos lembra na sua palavra: diga ao fraco, eu sou forte. Se você se sente fraco hoje, olhe para dentro de ti e diga: eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E assim ele te dá força, assim ele te dá ânimo para te seguir nesse jardim. Até cumprir todo o projeto, até cumprir todo o propósito. Então as pessoas têm me procurado para me falar do livro, para falar da Eva. Tudo começou com Eva, né? Esse livro, 13 Mulheres, um Segredo, ele começa no jardim e ele termina no jardim. Em todo o tempo. Em cada folha aqui é um jardim sendo exposto. Existem muitos jardins aqui dentro. Jardins escuros, jardins secretos, jardins solitários, jardins floridos, jardins frutíferos. Qual é o segredo do teu coração? Qual é o segredo do teu coração? O Senhor conhece. O Senhor conhece. Que tu possa receber nessa noite uma visitação do jardineiro.
tu receba o toque e o cuidado dele. Ele te visita e te pergunta: filha, filho, por que tu tá assim? Ei, conta pra mim. Eu quero te ouvir. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele tem um plano, um projeto lindo no teu jardim. Não se sinta como uma terra seca, sem cuidado, sem proteção. Eu sei que às vezes é árduo. Às vezes é árduo. Só que nós estamos nessa terra aqui com um plano, um projeto e um propósito. E o maior propósito dele, de estarmos aqui nessa terra, é descobrirmos a nossa identidade de filho dele, de filha dele. Só que às vezes a serpente ela vem e nos cega de tal forma que a gente perde essa identidade, que a gente esquece quem a gente é. Mas hoje o Senhor está te dizendo: ei filho, ei filha, eu te conheço. Quando tu era só uma semente lá no ventre da tua mãe, lá eu te visitava. Cada detalhe do teu corpo, cada detalhe do teu ser, eu te formei. E o que o Senhor te diz hoje é: eu sei que tem estado difícil. Eu sei que muitas vezes tu quer gritar, mas a voz não sai porque tu não tem força. Mas eu estou te dizendo, filho, eu estou te dizendo, filha, que eu visito o teu jardim hoje. E a pergunta que eu te faço: por que esse jardim está fechado? Eu não fiz um jardim para ficar escondendo sementes, flores e frutos. Eu te fiz para florescer. Eu te fiz para perfumar. Eu te fiz para frutificar. Eu te fiz para alimentar. E a serpente veio para destruir tudo isso. Tudo isso. Mas eu continuo sendo teu pai. Eu continuo cuidando do teu jardim. Será que você pode crer? Diz aí para mim. Eu creio. E eu sei que sou filho. Eu sei que sou filha. Eu sei que o meu jardim secreto, o dono dele, visita todos os dias. Amém? E se porventura tiver uma lágrima rolando do teu rosto hoje, eu quero te dizer, assim como Eva, quando as suas lágrimas lavavam o solo pela perda dos seus filhos, o Senhor a consolava. Tu possa receber essa visitação do Espírito Santo nessa noite. Que Ele possa lavar o teu interior. Que Ele possa saciar a tua sede. Que as águas dele possam visitar a terra seca do teu coração. Que Ele possa ativar e te dizer: tu é meu filho amado, tu é minha filha amada. Sim. O Senhor é a fonte de vida. E essa fonte visita o teu jardim hoje. Então olhe em volta de você. Olhe em volta de você. E como Deus e Adão olharam em volta e disseram: e tudo que ele fez era bom. Ei, tudo que o Senhor fez é bom. Aproveita esse tempo de vida nesse jardim. Perfume, alegre, regue. E se necessário for, empreste as tuas mãos para mexer na terra do coração de alguém. Empreste os teus braços e abrace quem precisa. Use a tua boca para declarar o amor do Senhor, porque existem tantos corações sedentos, tantos corações precisando só de um toque. E ei, quero te falar algo.
Se tu tá te sentindo condenada ou condenado por um erro que você fez, lembre-se que Deus não te condena. E Ele vai cumprir o plano, o projeto e o propósito que Ele tem na minha vida e na tua vida, independente dos nossos erros. Mas procure andar à luz da palavra para que tu não erre, porque sim, tudo que plantarmos certamente colheremos. Que a colheita da tua vida seja farta. Que tu entenda que tu é amado, que tu é amada do Senhor. E que a serpente não tenha mais poder de lançar palavras ao teu coração. E que tu possa entender quão amado e quão amada é do Senhor. Recebe meu abraço, recebe meu carinho, mesmo de longe, mais presente, porque nós somos guardadas e visitadas pelo mesmo Espírito, pelo Espírito do grande Deus. Quero agradecer a oportunidade de vocês que estiveram aqui até agora. Essa semana eu vou gravar mais lives. Como eu escrevi esse livro, 13 Mulheres e um Segredo, eu quero trazer cada dia um pouquinho de cada mulher, para que possa edificar a tua fé. E se eu vou deixar essa live salva, e se porventura ela mexeu com o teu coração, mexeu na terra do teu coração, te mostrou que tu é um jardim secreto e um jardim visitado, não sei como está teu coração, mas o jardineiro sabe. Se tu conhece alguém que está se sentindo como uma terra seca, como uma árvore infrutífera ou como uma flor sem flores e sem pétalas e sem folhas, envie essa mensagem. Se você conhece uma mãe que chora desesperadamente porque os seus filhos estão aí nesse mundo, igual andarilhos, mande, que eu tenho certeza que Deus vai consolar essa mãe. E Deus vai compensar. Amém? Não esqueça, Deus tem um plano e um propósito na tua vida. Por mais difícil que esteja sendo esse trajeto, esse processo chamado vida aqui nesse jardim, Deus nos colocou um limite e disse que até ali a gente pode ir. Se a gente avançar, a gente pode, mas vai doer. Então entenda que tudo que tu plantar, tu vai colher. Te mantém firme nesse jardim e Deus vai trazer o prêmio da compensação. Amém? Obrigada, gurias. Obrigada, pessoal. Os meninos também que estão aí na live. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Vou tentar deixar salvo, porque eu não sei muito mexer, né? Aqui nas lives, acho que é a segunda ou terceira vez que eu tô fazendo uma live. Mas espero que tenha falado com vocês. Amém? Desejo uma boa noite para vocês. Muito obrigado, Carmen, a minha irmã Regina, a Pati, o Raisla. Meu Deus, tantas pessoas que entraram aí na live. Louvado seja Deus. Te amo também, Rê. Ó, não se sinta sozinha. O jardineiro tá aí. E se tiver uma lágrima rolando, lembre-se. Ele te consola. Alexandre, um abraço para ti e pra Gabi. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Leninha, Dalva, amo vocês. Amo vocês. Quero fazer mais lives, tá? Porque o Senhor me disse que é para mim fazer. E eu preciso obedecer a sua voz. E hoje decidi obedecer. E a palavra que ele disse para mim, fala para eles. Cuidarem do seu jardim secreto. Boa noite, Barcelos e Vanessa. Boa noite, Vanessa. Louvado seja o nome de Jesus pela vida de vocês que estiveram aqui. Se falou com vocês, imagina comigo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um beijo.